Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Inteligência Evolutiva, podcast da Assimvexis. A Assimvex é a Associação Internacional de Inversão Existencial. É uma instituição da Conscienciologia que estuda, pesquisa e divulga uma técnica de vida que se chama técnica da inversão existencial, onde o jovem, desde ali da adolescência, por aí, começa a programar e a convergir as áreas da vida para poder colocar em prática tudo que ele planejou antes de nascer nessa vida, priorizando a interassistência e a autoevolução. Dentro dessa técnica da Invexis, uma das coisas que a gente estuda é o parapsiquismo, que seria, podemos dizer, mediunidade, né? E como usar isso na nossa vida para ajudar outras pessoas e para nos desenvolver. Por isso, nós estamos trazendo vários relatos a cada episódio de pessoas que aplicam a técnica da Invexis e tem várias casuísticas interessantes relacionadas a experiências, fenômenos paranormais, digamos assim. E hoje nós vamos falar com a Kelly Weires, a nossa convidada, sobre despertar espiritual, que seria um momento da vida da pessoa, independente da idade, em que ela passa por uma transformação, começa a olhar a vida de outra forma, ela começa a perceber que existe algo além dessa vida intrafísica, existem múltiplas dimensões, que pode existir um propósito maior para a vida dela, então ela começa a questionar a forma automática e robótica que às vezes a gente vive a vida intrafísica, né, no dia a dia, para que ela consiga aproveitar mais essa existência. Então seria mais ou menos isso, né? Não sei se a Kelly depois quiser complementar, mas aí a gente vai trazer assim, as experiências da Kelly para vocês também verem como é que foi esse desenvolvimento dela em relação a essa autonomia do processo do parapsiquismo, da mediunidade, como que ela usou isso para ter mais qualidade de vida também, se desenvolver. Então, Kelly, seja bem-vinda ao nosso podcast. Você é de Natal, né? Mas eu morei lá também. Então, antes a gente estava conversando sobre a mesma escola que a gente estudou, os locais que tinham uma energia boa, uma energia ruim na escola, o que ela fazia e o que eu fazia, etc. Essas coisas assim, né? Então, eu queria começar com essa parte da sua infância, né? Uhum. Como é que foi esse seu despertar espiritual? Como é que foi essa sua interação com múltiplas dimensões na infância? Uhum. Você teve experiências mais positivas, mais negativas? Como que foi para você? Uhum. Eu diria que foram experiências mais negativas, né? Porque ainda havia muito medo nessa interação com a multidimensionalidade, né? Então, as primeiras experiências eu não consigo me recordar, assim, com precisão. É mais relato da minha mãe, né? Relatando que eu via, né? Pessoas que estavam no ambiente, mas que eu ficava com medo por estar naquele ambiente, e ela falava, mas não tem ninguém aqui. Eu falei, mas tem gente aqui. Então, sim. Essa interação com a multidimensionalidade, inicialmente, ela gerou uma sensação de insegurança. Então, eu me sentia muito insegura nos ambientes, em alguns locais, que vai além de uma relação de ser introvertida ou ser tímida por estar no ambiente, né? Então, eu só fui perceber que isso tinha relação com o parapsiquismo mais adiante, ali, mais quando eu já estava maiorzinha, né? Que comecei a ter mais racionalidade, mais criticidade, perceber que as coisas que eu sentia talvez tinha uma outra explicação, que não só a dor de barriga, né? Porque comeu alguma coisa estragada, né? Então, essas interações energéticas que, na verdade, que chamaram mais atenção na infância, experiências mais negativas. Então, eu tendia ao interagir com determinados ambientes ou com determinadas pessoas, me sentir fragilizada, me sentir vulnerável, fraca, né? Então, essa interação negativa, né, começou a me gerar esse despertamento que existiam outras explicações para o que eu estava sentindo, que não só uma condição física. Eu não era uma criança doente, por exemplo, né? Mas essas interações, elas aconteciam e geravam um efeito negativo na minha pessoa, né? Normalmente, efeitos físicos, somáticos ou emocionais? Uma mistura dos dois. Às vezes era mais uma sensação de medo, de insegurança,
né, dependendo do ambiente que eu estava, que não tinha nada que justificasse, não tinha uma situação de perigo, por exemplo, mas aquilo me gerava um desconforto emocional, né? Às vezes uma condição física mesmo, dor de barriga, né, uma dor de cabeça. Então eu às vezes procurava ficar mais perto da minha mãe, que era com quem eu me sentia mais segura, que me dava essa sensação de proteção, né? Então, normalmente em situações como essa, eu sempre estava perto dos adultos, que era o que me deixava mais, me dava aquela sensação de segurança, né? E aí, ao passar da infância, início da adolescência, que eu fui assumindo talvez o maior protagonismo dessa interação energética, né? Não sendo mais uma vítima dessas interações e assumindo mais o controle do que acontecia comigo por começar a ter informação, né? A minha mãe começou a procurar mais informações sobre essa questão do parapsiquismo, de como interagir de uma maneira lúcida, né, com a multidimensionalidade, até porque nós todas, né, nós éramos 3 irmãs, né, cada uma expressava esse parapsiquismo de uma forma diferente, então ela começou a procurar mais informação para saber como lidar com a gente, né, como pedir ajuda, como lidar com cada uma que tinha um perfil muito diferente uma da outra. E essas informações foram ajudando a começar a ter esse maior protagonismo, né? Então, por exemplo, trabalhar com as próprias energias, né? Tem uma técnica que a gente, né, trabalha aqui na Conscienciologia, que é a técnica do estado vibracional. Então, ela ensinou essa técnica quando eu era pequenininha ali, eu devia ter umas 7, 8 anos de idade, eu lembro, né, botou a gente sentadinha lá na sala, vocês vão aprender agora como é que vai trabalhar com energia, porque tinha uma certa dependência de estar sempre pedindo ajuda para ela, né, não estou me sentindo bem, ela falou, não, vocês precisam começar a desenvolver essa autonomia para vocês não ficarem, né, dependentes também, né, de mim ali. Até porque ela não passa o dia com vocês, né, tipo, vocês tinham que ir pra escola e tudo mais, mas antes... Quando vocês, as 3, tinham essa sensibilidade energética, vocês podiam conversar com os familiares? Era algo aberto para pedir ajuda? Com a minha mãe, sim. Era bem tranquilo conversar com ela, porque ela também tinha experiências parapsíquicas, então isso ajudava bastante nessa interação. Então, às vezes, se eu não me sentia bem num determinado ambiente, ou se eu achava que alguém não tinha uma energia boa, eu conseguia falar com ela, né? Mãe, socorro, né? Me ajude, como que eu lido com isso, né? Mas com outras pessoas não. Então ela mesma já falava isso pra gente. Olha, nem todo mundo vai compreender dessa forma. As pessoas têm crenças e percepções diferentes do que acontece, né? Então, fique atenta. Primeiro, investigue. Então, ela incentivava essa questão de uma postura pesquisadora, né? Na nossa interação com a mente. Entendi. Tá sentindo dor de barriga? É dor de barriga mesmo, né? Será se realmente eu comi alguma coisa que eu, né? Eu fiz alguma coisa, que eu preciso de ajuda, eu preciso de um remédio, eu preciso parar e prestar atenção como eu estou me sentindo naquele ambiente. Eu estou com dor de barriga porque eu estou com medo ou porque é uma dor de barriga de fato, né? Então, esse olhar de investigação, ela já, de alguma forma, já trazia pra gente não colocar toda a culpa no parapsiquismo, né? Não, eu estou sentindo alguma coisa porque as energias do ambiente... Não. Às vezes, realmente, você fez alguma coisa, você comeu alguma coisa, não dormiu bem, tá ansioso, né? Então, esse olhar de uma criticidade foi sendo despertado, né? A partir da interação com a minha mãe e da relação com a energia. Né? Isso é interessante. E antes, isso foi depois que ela começou a estudar Conscienciologia. Antes, vocês acabavam indo por outras linhas... Não, a minha mãe ela era o que a gente chamava de pesquisador borboleta, né? Então, ela procurava em várias linhas de conhecimento o que poderia ajudá-la a entender a vida, as experiências dela, né? Então, ela foi no espiritismo, ela foi na cabala, ela foi no tarô, ela foi nos cristais, né? Então, ela teve esse olhar de buscar respostas para as experiências e vivências dela, não só dela, mas também do que acontecia com a gente. Mas isso começou a, digamos assim, ela trazer com mais propriedade e compreender melhor as experiências dela quando ela começou a se aprofundar na Conscienciologia, que trouxe esse olhar mais científico, né? Mais de autonomia, de não depender de outros recursos ou de outras muletas, que a gente chama, né? Quando a gente precisa de um recurso adicional para a gente poder lidar ou enfrentar as situações. Então, essa questão do próprio princípio da descrença, né? Não acredite em nada, tenha suas experiências, veja como isso funciona para você. Isso foi algo que fez toda a diferença para ela.
E ela começou a trabalhar isso com a gente também. Então, aí essa questão de um olhar mais técnico para parapsiquismo, de mais experimentação. Então, eu estava falando contigo, né? Ela fazia experimentos com a gente. Ela assistia uma aula, ela trazia lá, vamos experimentar. Veja se você percebe ou não. Faz sentido para você ou não. Ela nunca foi de impor, né? As experiências, mas de fomentar um ambiente que permitisse a gente ter experiências e se aquilo fizesse sentido pra gente, a gente, né, procurar vivenciar ou não. Então, em relação às energias, como era algo que me afetava de uma maneira negativa, as interações com o ambiente, aquilo começou a fazer sentido, né? Não dá para dizer que esse despertar espiritual aconteceu naquela fase, mas essa interação com a multidimensionalidade aconteceu já numa fase, né, menor ali, né? Na infância. E aí, as 3 irmãs tinham curiosidade em relação a esses exercícios energéticos. Sua mãe começou a voluntariar no intercamp. Como é que foi esse processo? Você comentou que a sua irmã tinha ido também, né? Comentou antes da gente começar, né? Como é que foi isso, esse processo? Foi sua mãe? Depois então, sua a minha mãe começou... Meu pai convidou ela a participar de uma atividade que ele já sabia que ela se interessava por essas temáticas, né? E aí ela começou a participar... E ela começou a voluntariar, né? Começou a participar. E a minha irmã mais velha começou a participar das atividades também. Porque ela se interessava. Laís é mais velha? Laís é mais velha. Tão pequena. Não sabia. Pequena, porém mais velha. E aí eu falei, mas eu quero saber também o que vocês estão pesquisando aí. Por que eu não tô lá, né? Porque como a gente era menor, e a minha mãe não queria impor alguma experiência. Queria que fosse algo natural. Então eu... queria saber também o que tava rolando, né? Que pagode é esse que eu não tô participando? Foi lá, enxerida. Aí eu comecei a participar dos cursos e aí começou a fazer mais sentido aquilo que eu tava vivenciando. Porque uma coisa é a nossa mãe explicando alguma coisa pra gente, outra coisa é a gente ter acesso à informação por nossa conta, né? Então, ali começou a fazer mais diferença, assim, esse olhar mais técnico e começar a entender sobre a energia de uma forma mais objetiva, né? Não só pelas sensações, mas que experimentos que eu posso fazer, que técnicas que eu posso colocar no meu dia a dia que vão me ajudar nessa interação mais lúcida, né? Com a multidimensionalidade. Sim. Então, vamos trazer 2 cenários aqui das suas vivências, contrastando, né? Uma imaturidade parapsíquica e depois uma de maturidade parapsíquica. A da imaturidade parapsíquica é um caso que a Kelly vai contar do Fido Dido. E depois a de maior maturidade parapsíquica foi quando você com a sua irmã estavam atuando no TMK, né? No telemarketing, já voluntariando no... Era IPC ou era Intercamp? Na época era IPC ainda. Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Hoje, em Natal, é Intercamp. É uma outra instituição, né? Também da Conscienciologia. Mas como é que foi, né? Vamos ver essa evolução do Fido Dido pro TMK. Isso, Tinha uma lenda urbana na época desse boneco. Não lembro se é uma marca, o que era, mas tem uma representação, um desenho, né? E a gente tinha ganhado, não sei se era uma camiseta, mas que vinha com esse tal desse boneco, né? Fido Dido lá, né? Fido Dido. E aí foi uma situação que aí a minha irmã começou a tirar brincadeira comigo, porque tinha uma lenda urbana lá, que ele era filho do diabo por algum motivo, não sei de onde surgiu isso, mas a minha irmã se apegou naquilo lá e começou a me aperrear com aquilo, né? Falando que, né, que aquilo ia fazer mal, que não sei o quê, e a gente estava sozinha, né, no quarto, e aquilo começou a me gerar um grande desconforto, e eu comecei a perceber quem estava ali extrafisicamente, o que a gente chama de espírito, ou consciência, que estava ali incitando ali a minha irmã naquela brincadeira, né, ou aquela brincadeira evocou aquele padrão né, de presença extrafísica que a gente estava observando ali. E aquilo foi uma situação muito desconfortável para mim, porque aquilo gerou uma angústia, gerou um mal-estar, estar percebendo com tanta clareza, com tanta nitidez aquela consciência extrafísica. A tosse. É o Fido Dido, gente, é invocando. Mas então, enquanto ela bebe água, né, você já estava mal por aquela interação e você percebeu essa consciência extrafísica no ambiente ou incitando a sua irmã a continuar implicando e aperreando e... Porque eu sempre tive muito respeito com essa questão da multidimensionalidade, achei que era do Fido Dido. Não. Então eu sempre evitava brincadeiras que te fizessem evocação,
que de alguma forma incomodasse mais esses depreciativos espíritos de uma forma também. depreciativa, desrespeitosa. Então, eu sempre achei que isso não era adequado. Então, aquelas brincadeiras do copo e coisas do tipo... Falei que ia ter emoção, Se tá alguém, vendo? se alguém começasse a brincar ou levantar esses assuntos, eu já picava a mula. Eu falei, não, isso aqui não é pra mim. Pra quem mexer com quem tá quieto, né? Vamos respeitar as pessoas e as suas vivências, né? Então, na hora que ela começou a brincar e fazer aquela invocação, aquilo já começou a me incomodar. Por que vai mexer com essas coisas, né? Pra quê, né? Então, na nossa casa já tinha um ambiente que me gerava desconforto, né? Tinha comentado contigo, né? A gente tinha um quarto e tinha um banheiro, e a energia do banheiro não era muito bacana, assim. Eu não sei se tinha a ver com o terreno, o que foi feito, né? Que foi construído depois. Mas aquele ambiente já me gerava uma insegurança. Ela começou a fazer aquele tipo de brincadeira naquele ambiente, aquilo foi gerando uma sensação de desconforto tal, e ao mesmo tempo de despertamento extrafísico, ali, da técnica, da experiência da clarividência, né? Ou seja, comecei a ver alguém que não estava naquele ambiente fisicamente, não era material, mas que estava ali presente naquele local, né? E aí foi um momento que, assim, de imaturidade, claro, de instigação ali, a minha irmã, né? A gente estava num momento ali de uma incomodando a outra e acabou fazendo uma invocação negativa. E a gente precisou de recursos, né? Minha mãe acabou chamando uma colega dela, que era parapsíquica, para ajudar a encaminhar aquela consciência que estava naquele ambiente, me acalmar, porque eu fiquei bem alterada, fiquei bem insegura, né? De estar vendo de uma forma tão explícita ali, já maiorzinha, porque uma coisa é quando você tá bebezinha ou pequenininha e falando que tem alguém ali, outra coisa é você já com 8, 9 anos tá então, vendo alguém e não saber o que tá acontecendo, né? Quero nem dormir. Mas eu insisti nessa experiência porque tem duas coisas, né? Tem aquele filme, acho que é Nosso Lar 2, que retrata... É o Nosso Lar 2, né? Acho que a Rafa viu. O 1 e o 2. O 2 que retrata essa... experiência de forma bem didática, em que tem as crianças, e aí tem um espírito lá que tá, como que eles falam? Desencarnado, eu acho que usa o termo, né? Morreu, gente, tá lá o espírito, a consciência extrafísica, e ela começa a atazanar ali as crianças, a influenciar negativamente a forma de pensar emocionalmente. E as crianças, às vezes, ali, suscetíveis e vulneráveis a isso, e pode ser qualquer pessoa, criança ou adulto, acaba tomando decisões negativas devido a essa influência ali. Sim. O cara fica assim, faz isso, faz aquilo, no ouvido, assim, né? É uma forma didática, assim, de representar a situação, né? E aí mostra, né? E é interessante esse processo desse... Eu brinquei que foi uma imaturidade parapsíquica de vocês, né? Mas é algo... pra gente questionar em qualquer momento da vida, se a gente está pensando ou se a gente está sendo pensado, né? Se alguém está influenciando a nossa forma de pensar. Então, é importante a gente sempre se questionar se aquele pensamento é nosso mesmo, né? Como que a gente está se sentindo e tudo mais. Então, por isso que eu trouxe também. O fio do Dido, gente. Sim. E essa questão do medo, né? Que acaba que quando a gente não conhece e a gente começa a interagir com a multidimensionalidade, aquilo gera um impacto, né? E aí você pode se fechar, bloquear, não querer ver, não querer experimentar, mas não significa que não esteja ali, que você não esteja interagindo, né, com essas consciências, né, com essas energias. Então, é um processo de maturidade também, né? Então, quando a gente vai constituindo, né, mais habilidades, mais competências, né, mais autonomia para lidar de uma maneira mais lúcida, né, mais autêntica também, né, sem tanto medo, né, inibindo essa manifestação, a gente consegue trabalhar com muito mais tranquilidade, né, consegue assistir a essas consciências, né, e assim por diante. É claro que era uma criança de 8, 9 anos, não lembro exatamente a idade, mas de fato a gente pode vivenciar isso em qualquer situação, em qualquer contexto, como você trouxe, né? Mandar mensagem pra Laísa, te pedir desculpas, viu? Então, depois, vocês cresceram, né? E estavam voluntariando na época IPC. Isso. E aí, você tinha comentado antes que vocês atuaram ali
na parte de telemarketing, né? Que é a venda de Isso. cursos e tal. Então, como é que foi essa experiência ali junto com elas? Teve alguma coisa marcante que vale a pena relatar em relação ao parapsiquismo, Teve né? Como é que era uma isso experiência tudo? que foi bacana. Então, assim, acaba que quando a gente está fazendo telemarketing, basicamente é ligar para as pessoas para convidar para alguma atividade, para algum curso, né? Que hoje em dia ninguém liga mais, Que hoje né? a gente não liga mais, mas antigamente era assim que a gente fazia os convites, né? A gente fazia panfletagem, colava cartaz e ligava para as pessoas, né? Hoje já não funciona assim. Hoje a gente está aqui, né? Online, divulgando, falando sobre esses assuntos com muito mais naturalidade do que antigamente. E aí, no voluntariado, um deles era fazer esses contatos telefônicos para convidar primeiro para a palestra e depois para o curso, né? E nesse exercício de fazer essas conexões, né, literalmente ligar para as pessoas, eu comecei a observar essas interações. Quando que eu não queria fazer ligação, quando que eu pulava o número do telefone, né? Por que às vezes algumas pessoas me geravam insegurança, me geravam ansiedade, por que com outras era muito mais tranquilo. Então aquilo começava a gerar, porque eu não conhecia aquelas pessoas, era só uma lista de nomes e telefones para ligar, né? Então isso comecei a observar essa questão da interação energética a partir simplesmente de uma ligação telefônica, né? E teve uma situação que foi muito inusitada, que é que eu estava conversando contigo mais cedo, que foi ao fazer esses contatos, né, fazendo a ligação para as pessoas, eu liguei para um senhor, vamos colocar um nome aleatório, José, né? Liguei para o José para fazer o convite e tal. O José não está em casa, por favor, liga daqui uns 15 minutos que ele deve estar chegando. Ok, deu os 15 minutos, eu liguei para o José novamente, né? Senhora, o José já morreu. Eu falei, mas eu acabei de ligar. Não, você não ligou aqui. Se eu tivesse ligado, eu teria te avisado que ele já tinha morrido, né? Eu falei, não, mas senhora, eu acabei de ligar, né? Tudo bem, eu peço desculpas, né? A pessoa ficou incomodada, né? Pela estranheza da situação, né? Eu pedi desculpa. Trote, né? Quem tá ligando pra falar de José, telefone, de finado José. Pois é, eu conversei com elas lá e que estranho, eu acabei de falar, liguei pro mesmo número e a pessoa falou que morreu. Eu falei, como assim morreu? Se eu acabei de falar com vocês, né? E aí eu fui e liguei novamente pro telefone e aí o José ainda não tinha chegado em casa. Eu falei, gente, o que aconteceu? O José morreu ou o José não morreu? O que aconteceu com o José, né? E aí, por hipótese, né, a gente... considerando essa questão das conexões energéticas, da possibilidade da assistência extrafísica, coloquei lá, talvez, né, até pela temática do curso, né, que era uma palestra que iria falar sobre o parapsiquismo, né, se não era uma oportunidade de fazer assistência para o José falecido, né, que eu acabei me conectando, e aí naquela época a gente tinha o que chamava de linhas cruzadas, que hoje não existe, mas antigamente tinha essa possibilidade. Do telefone. Às vezes eu ligava para um número e acabava caindo na casa de outra pessoa. Não sei o que aconteceu, se foi um número digitado errado, mas, enfim, acessei o José. Então, aquela experiência... O mesmo nome foi muito curioso. Com o mesmo nome, né? Um número muito parecido. Se foi erro de digitação ou se foi uma linha cruzada, não sabemos, né? Mas aconteceu essa situação e eu falei, poxa, que coisa diferente de acontecer, né? O mesmo nome... números extremamente parecidos, ou se não iguais, ou linha cruzada, não sei o que aconteceu, mas que houve ali, de alguma forma, uma possibilidade de contato com aquela pessoa que não estava na nossa lista de contatos para divulgação do curso. Né? E você divulgou a palestra para a senhora esposa do finado José? Ela ficou muito incomodada, infelizmente, com a ligação, né? Eu só pedi desculpa, né, pelo contato e segui adiante, né? Mas foi algo que chamou a atenção. Né? Então, talvez ali a possibilidade de a gente ter feito o que a gente chama de escagem, né? De fazer uma conexão com aquela consciência extrafísica, com aquela família, para fazer alguma assistência de algum tipo, do ponto de vista extrafísico e energético. Né? Uhum. Então, nessa época, você e a Laísa já estavam mais, assim, com maior traquejo em relação às energias, um pouco mais de lucidez. Uhum. O próprio voluntariado acabava ajudando vocês a vivenciarem essas questões, né? Uhum. E aí, vivenciando no voluntariado, você consegue também trazer para o dia a dia e vice-versa, Sim, né? não só o voluntariado, mas o Greenvex também, que era o grupo de investidores existenciais, né? Então, pessoas que aplicavam já a técnica da Invex, que se reuniam para discutir sobre essa temática, estudar sobre o parapsiquismo, né? Sobre como é isso no dia a dia. E eu lembro que uma das experiências mais marcantes que eu tive nessa fase, né? Que era ali na adolescência, devia estar com dos 15 para os 17 anos, né? Que foi a experiência de atuar na Biocan, que era a caminhada bioenergética, né? Então, até você foi Fiz, era ela era criança. pequenininha na época. Não me lembro de nada, mas fiz, estava lá.
E foi ali a primeira experiência que eu tive, assim, de uma interação com a multidimensionalidade extremamente positiva. Além dos cursos, né? Porque uma coisa é no curso, trabalhando com energia, mas eu senti que eu estava acompanhada de consciências extrafísicas benfazejas, que a gente chama de amparadores. Ou, se a gente pudesse falar, anjos da guarda, né? Se a gente fosse falar numa linguagem mais do dia a dia, assim, né? E outras abordagens vão trazer esse termo, que foi quando eu atuei na monitoria desse curso, né? Então, eu estava ali como monitora do curso, foi a primeira experiência que eu tive do que a gente chama de amparo de função. Que é quando foi mais de uma vez ou foi... Mais de uma vez. Porque a gente era do Greenvex e o Greenvex que atuava na monitoria da Biocam, né? Então, foi a primeira experiência que eu tive de amparo de função, que é o que a gente chama, né? Que é esse amparo técnico, né? Foi ali. Então, no Parque das Dunas. No Parque das Dunas, a gente fazia, né? O curso era constituído de abordagens sobre diferentes técnicas energéticas na interação com a natureza. E a gente tinha isso de fazer atividade no ambiente e depois fazer a caminhada. E ao longo da caminhada, o professor dava dicas de como fazer, de como interagir com as energias. E a monitoria ficava atenta se tinha alguém estranho, se tinha algum animal que chegava perto, porque era um parque aberto, né? Então, a gente tinha que dar o suporte, ver se os alunos, né, estavam cansados, precisava de alguma atenção, de água, alguma coisa nesse sentido. Então, ali foi a primeira vez que eu tive essa interação mais positiva, marcante em relação ao parapsiquismo, com esse olhar interassistencial, né, de olhar para o outro e, ao olhar para o outro, fazer a conexão com essas consciências positivas, interessadas no bem-estar e no desenvolvimento das outras consciências. É muito gratificante também, né, esse trabalho. Agora eu fiquei curiosa, depois vou investigar se a que eu fiz você estava de monitora. Eu não me lembro, eu acho que não. Eu acho que quando você começou a participar, a gente já estava saindo lá de Natal. 2003, por aí. Exatamente, 2003 foi quando a gente saiu de Natal. 2002? Talvez. Mas foi Alessandro, professor. Foi Alessandro, ele é professor oficial. Ele... Oficial, ele que mais dava Biocam. Ó, depois eu vou investigar, então. Que depois eu tenho mais dados pra gente bater, né? Porque é muita coincidência. Então, essa experiência que você teve, achei interessante. E a partir daquilo, você tentou fazer no dia a dia rotinas úteis, outras experiências, seja de trabalho energético em casa, estudo, alguma coisa para poder evocar, para poder ter contato com essas consciências extrafísicas mais lúcidas e positivas? Ou como é que você lidou com isso? Era mais no voluntariado? Início foi um processo mais de autodefesa, né? Como eu tinha medo, né? E como eu me sentia insegura. Então, assim que eu comecei a entender um pouquinho mais, eu usava muito mais como recurso de autodefesa energética, né? Então, se eu estava no ambiente, se eu me sentia mais insegura, eu trabalhava mais com as energias, ou eu imaginava que tinha alguma coisa me protegendo, né? Então, eu usava os recursos que eu tinha à disposição na época, né? E sempre antes de dormir era um momento que eu me sentia mais insegura, né? Mesmo no mesmo quarto com as minhas irmãs, era um momento que eu me sentia que estava sendo observada, que tinha alguém ali no ambiente. Então, também era um momento que eu trabalhava com energia. Como eu falei para você, pedi ajuda para minha mãe, né? Para ela colocar a mão na minha cabeça, né? Fazer alguma oração, alguma coisa desse tipo lá no início. Mas depois que eu fui aprendendo a fazer as técnicas por conta própria, isso foi fazendo mais parte do meu dia a dia. Principalmente no final do dia, era o momento que eu sentia mais necessidade, né? E aí, com o voluntariado, isso começou a fazer mais parte do dia, assim, nas escolhas, né? Eu ia para um ambiente novo, um ambiente diferente, aí eu lembrava de trabalhar com as energias, né? Às vezes, até comentei contigo, né? No vestibular. Então, era o momento que E antes de fazer a prova de casa, até chegar no momento da prova, eu ia lá fazendo exercícios energéticos, inventava, passava energia por um chakra pelo outro, né? Me envolvia com energia, fazia energia rodar em volta do meu corpo. Falei, não, eu vou fazer essa prova sem me contaminar com o mal-estar das outras pessoas, né? Então, isso me ajudou bastante aí me autoconhecendo um pouco mais, vendo o que era a minha energia, o que era a energia das outras pessoas, né? Então, isso foi ajudando a ter digamos assim, recursos mais positivos, mais benéficos para interações mais lúcidas, né? Esse do vestibular, achei legal você falar, porque em momentos de estudo e testes, assim, aquela técnica que você exterioriza pelo chakra frontal, que é que fica aqui na testa, exterioriza e absorve pelo coronochakra. Pelo coronochakra, que é no topo da cabeça, e faz esse circuito.
Ou o contrário, do corona para o fronto. Isso ajuda a aumentar, às vezes, a concentração. Eu lembro que eu fazia isso para estudar ou em algumas provas, algumas coisas assim, achei. Essa questão de você montar o campo das energias, né? Exteriorizar, doar suas energias ali para criar um ambiente ali mais positivo, mais com o seu padrão também positivo. Não vai fazer isso na prova do Enem, você vai exteriorizar a gente. Não, chegar no Enem, faz só a sua autodefesa ali, fica concentrado, imagina, né? Não. Mas é interessante essa parte energética, assim. Porque imagina, às vezes você tá super bem, aí você entra dentro de um ônibus, daqui a pouco você começa a se sentir drenado. Pô, mas eu tava bem, tô indo pra escola, pro trabalho, pra faculdade, seja lá o que for, de repente você tá lá, morta, né? Então, algumas pessoas acabam tendo essa facilidade para interagir energeticamente com os ambientes e isso acaba drenando a pessoa, literalmente, né? Então, isso acontecia muito comigo. Então, às vezes você entrava no ônibus, eu desmaiava no ônibus. Pá, cabecinha ali, falei, gente, isso não tá certo. Perdi o ponto de descer. Exatamente. Então, a gente observar essas interações é muito importante pra gente assumir o controle. Quando que a gente vai interagir mais lucidamente? Porque senão a gente fica meio que marionete, né? Simplesmente sofrendo os efeitos daquilo lá, que a gente chama, né, das pessoas que às vezes têm uma labilidade parapsíquica, ou seja, ela tem essa facilidade ali para perceber as energias, para interagir, se conectar com... a pessoa vai se conectando com todo mundo e daqui a pouco ela que fica prejudicada nessa interação. Sabe nem mais quem que é ela, né? Quem e sou aí eu, essas quem técnicas é de autodefesa ajudam bastante. Então, no início, para mim, sim, o processo do parapsiquismo foi sempre muito relacionado com a energia, muito mais do que o fenômeno da clarividência, por exemplo, quando a gente está vendo, né, outras pessoas. O nível de clarividência que eu costumava ter era mais observando as energias mesmo. Então, às vezes eu percebia a aura da pessoa, às vezes via aquela energia em volta ali do corpo dela, né? Às vezes um halo mais luminoso na região da cabeça. Então, isso para mim era mais fácil de ver. Era só eu me concentrar, começar a olhar aqui para você, e de repente eu já começava a observar. Ai, gente, ela já começa a ver. Tá então, isso me chamava muita atenção. Eu falei, mãe, minha mãe era o ponto de referência, né? Nossa, é um negócio branco na cabeça da pessoa, né? O que é isso, né? Passa a mão, né? Tá. Então, às vezes eu tava assistindo aula, eu ficava observando os professores, né? Eu tinha isso aí no então, cursinho. isso é mais fácil de você, né? Você fica ali disso. concentrado naquela pessoa, de repente você começa a observar a dimensão energética, né? E observar essas variáveis, né? Mas então você usava no início mais como autodefesa. Você... de autodefesa, você fazia a técnica da mobilização das energias, do estado vibracional, autoencapsulamento, você fazia qual, assim? Todas as que eu soubesse, senão as que eu inventava. Tá. Então, essa questão do estado vibracional foi a primeira técnica objetiva que eu aprendi, né? Então, minha mãe, quando ela soube, ou conheceu a técnica, ela já nos ensinou. E aí, a própria mobilização ou a circulação das energias, né? Começar a circular as energias, a perceber os chakras. Então, todas as técnicas que o curso, né? Na época eram P's, né? Que tinha lá no IPC, né? Era P1, P2, P3, P4, depois virou CIP e outros cursos, né? Que eles davam vários instrumentos para a gente fazer essa interação. Então, a pulsação dos chakras, fluxo energético vertical, que é você concentrar a energia lá na ponta dos pés, fazer a energia passar por todo o corpo, até ultrapassar lá o chakra do alto da cabeça, né? Lembro, eu ficava tontinha nisso. A chuveirada hidroenergética, ser no banho, trabalhar com as energias. Então, essas técnicas foram me ajudando a ficar mais autoconsciente das minhas energias. Né? E você usava para a autodefesa. Mais para autodefesa. Mas nesse quarto que dormia você e as duas irmãs, elas também tinham medo? Ou não? Não, eu era mais medrosa. Elas apagavam eu era mais medrosa. Dane-se Kelly, cada uma por si. Não, na verdade, cada uma tinha o seu jeitão, assim, né? Entendi. Mas eu era que mais... Como normalmente eu era que adoecia mais, a minha interação era mais sensível do ponto de vista, assim, de passar mal. De ter uma certa fragilidade em relação às energias. E você não chegava a blindar o quarto? Tem a técnica da blindagem Não, nessa época não. Não sabia. Nessa época não. Depois, quando vai ficando maiorzinha, aí já na adolescência, no início da adultidade, aí você já começa a ter um outro olhar, né, em relação a essa questão das energias. Deixa de ficar só você aqui protegido, você começa a olhar para o ambiente, para suas interações de maneira mais ampla, né?
E aí sim começando a trazer isso para o ambiente da casa, não só o quarto, mas a casa, né? Fazer, né, a blindagem energética do ambiente todo, isso sim. Então, você foi se fortalecendo através desse exercício no cotidiano das energias, do estudo e do experimento, né? Da experimentação, de colocar em prática. Isso. E como que é hoje em dia para você? O que você gosta de fazer para limpar as energias e para se autodefender energeticamente? A técnica do estado vibracional, ela continua sendo uma das principais ferramentas, né? Porque ela ajuda a gente a fazer primeiro, essa intensificação, né? A gente chega num patamar vibratório das energias que promove essa homeostase, essa higienização das energias, e quando a gente qualifica esse padrão de energia, a gente fica um pouco refratário a influências negativas, né? Sejam energéticas, sejam de outras consciências extrafísicas. Então, a técnica do estado vibracional é muito eficiente para promover essa condição de autodefesa e de promoção de homeostase e equilíbrio íntimo, né? Então, essa é uma das principais que eu utilizo. Técnicas de exteriorização de energia para montagem de campo e blindagem do ambiente, né? Então, se pensar em termos de autodefesa, de promover um autoencapsulamento, de uma proteção energética que vai além do corpo físico, né? A gente pode ampliar isso para fora, ampliar o raio de atuação dessa proteção, não só para a gente, para outras pessoas ou para alguns ambientes, né? Então, essa é uma técnica também que eu utilizo, mas eu acabo também sendo um pouco criativa, assim, né? Fazendo, né? Trabalhando, utilizando chakras, fazendo movimentos com a energia de forma diferente para perceber como que aquilo mexe comigo, mexe no ambiente, né? Claro, não vou chegar então, e vou serializar com as pessoas vai... ali, né? Deixa eu ver como é que tá lá. Não, você vai respeitar o ambiente da pessoa, né? A gente não invade o espaço das pessoas, né? Mas dentro de você, com a sua casa, com você mesmo, você pode fazer alguns experimentos e identificar isso, né? Então, tô na esteira, começo a trabalhar com energia. Como que eu sinto, né? Eu tô sentindo um desconforto aqui no meu joelho. Será que eu posso fazer algum trabalho energético aqui que vai ajudar nisso? Então, eu vou fazendo alguns, né, exercícios nesse sentido. Experimentando. Entendi. Então, esse de blindagem energética, você costuma fazer em casa? Sim. E você blinda através da exteriorização pela vontade, ou você usa as mãos? Como que você gosta de fazer? Não costumo usar as mãos, mas dependendo, às vezes, do momento, do contexto, às vezes eu posso andar pelo ambiente, né? Então, às vezes eu dou uma volta na casa, ou pelos cômodos da casa, né? Fazendo esse processo de exteriorização. Mas a maioria das vezes é quando eu vou me recostar, quando eu vou pro quarto, ou pro quarto da Tenepta, onde eu faço, né, a técnica da tarefa energética pessoal, né, que é uma técnica de doação das energias, e também já faço isso, né, de doar as melhores energias, exteriorizar para aquele ambiente. Isso também ajuda no processo de autodefesa, que a gente estabelece um padrão mais homeostático, né? A gente não está pensando mal dos outros, a gente está pensando bem, querendo melhor, então aquilo também gera um mecanismo de proteção energética. Então, antes de dormir, normalmente, faço esse processo de exteriorização para a casa toda, de blindagem também, né? Ou seja, só entra nesse ambiente que é permitido, aquela coisa de você... Nada de ficar se sentindo observado dentro de casa, né? Não, aquele ambiente, se as pessoas quiserem participar daquele ambiente, tem que ter alguma função, seja para ser assistido, para fazer algum trabalho, mas não para fazer nenhum tipo de interação negativa, né? Naquele local. Uma dica para quem está assistindo, se você é a pessoa que faz a faxina na sua casa, esse é o momento top para você aproveitar para blindar o ambiente. Então, enquanto estiver fazendo a faxina, você já vai exteriorizando, passando pano, pensando coisas boas, que padrão você quer para aquele ambiente, você vai exteriorizando. Eu lembro que eu fazia muito isso em casa, inclusive nas monitorias de curso aqui, né? Tô passando a vassoura, vixe, já vai deixando energia... Vai trazer a copo d'água, vai trazendo qualquer coisa, já vai pensando coisas positivas, o que você quer trazer para aquele ambiente, como que você quer que o ambiente da sua casa seja. Você quer mais vitalidade, mais tranquilidade, aí você vai colocar o padrão, né? E é interessante, você vai começar a treinar a ser o protagonista daquele ambiente, né? De como vai colocar. E a outra coisa a gente acaba afetando o ambiente, a gente querendo ou não, né? Então, se a gente está naquele ambiente pensando mal, pensando nas brigas, nos conflitos, fazer faxina pensando mal dos outros, você não está fazendo faxina, você está intoxicando o ambiente, né? Com as suas energias, porque a gente está ali pensando. É claro que a gente vai ficar preocupada, a gente vai passar por situações que a gente vai precisar refletir sobre aquilo. Mas se a gente fica ali, como a gente fala, de uma maneira rebarbativa, repetindo, né?
preso, ruminando ali naqueles pensamentos negativos, aquilo vai impactando a qualidade da energia e você abre a sua casa para qualquer pessoa entrar, né? Quando o famoso rame-rame. Exatamente, que aí você tá ali abrindo qualquer um que chega aqui, né? Pode afetar a qualidade do seu pensamento, do seu sentimento, das suas energias. Então, quanto melhor for a qualidade dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, em relação a nós mesmos, em relação às outras pessoas, isso também gera um ambiente mais homeostático. Fica mais difícil, né? Aquele tipo de coisa. Quando tá tudo limpinho, você fica mais blindado também, né? Quando tá tudo limpinho, arrumadinho, se tem alguma coisa estranha naquele ambiente, você percebe logo, né? Sim, exatamente. Então, se você tá bem e vem algum sentimento de tristeza, poxa, aquilo tá contrastando com quem você é, ou com o seu padrão de funcionamento. Tá, esse padrão tem a ver com alguma consciência que chegou aqui, tem a ver com a energia do ambiente. O que é esse padrão? Fica mais fácil. Se a gente tá tudo bagunçado, tá um ninho de gato lá, né? A gente precisa achar as coisas. Uma coisa estranha ou outra, ninguém vai nem perceber o que aconteceu, né? Então, se a gente gera esse movimento, né? E aí, a autodefesa energética, não é que a gente vai ficar blindado, não vai interagir com ninguém. Mas se você tá com energia mais homeostática, qualquer interação fica muito mais fácil de você perceber o que é diferente de você, da sua forma de pensar, e você tomar ações objetivas em relação a isso, que pode ser ajudar, interagir lucidamente com aquela pessoa, com aquele ambiente, né? Sem ser vampirizado, sem ser, né, desgastado. Acaba sendo vítima da situação, exatamente, você vai atuando junto. E você comentou do estado vibracional, que é uma técnica de intensificação das energias, né? Da vibração. Você vai gerar uma vibração das energias a partir da aceleração, né, contínua ali daquele fluxo, né? Então, a técnica básica é concentra as energias no alto da cabeça, faz essa energia percorrer todo o corpo até a ponta dos pés, faz o movimento contrário e vai intensificando e acelerando isso até que a gente atinge um nível de vibração que ele é por si só homeostático, ele vai ampliando e amplificando os efeitos. E é dentro e fora do corpo, gente, que no início eu fazia só por fora, depois eu vi que é pra lavar tudo, né? Isso. Mas você, em relação ao EV, se tem alguma coisa diferente que você faz, que você penseniza, ou você tem uma técnica pessoal, assim, porque dá pra fazer de várias formas, né? Sim, eu mesma já testei o EV, de várias formas. Olha, eu uso a técnica habitual, assim, quando eu quero promover um EV mais intenso, né? Eu vou fazendo esse processo, até para identificar se existe algum bloqueio energético, se tem algum ponto faz uma varredura, então, uma varredura, né, geral. E aí, hoje eu já consigo, pela vontade, implantar o estado vibracional. Às vezes é mais rápido, às vezes é mais difícil, mas isso já consigo, né, já consegui desenvolver. Mas o melhor é fazer a técnica, porque você vai identificando quais são os pontos de limitação, se tem alguma vulnerabilidade, se está com um chakra mais descompensado ou não, né? Ajuda nesse processo de autodiagnóstico, né? Do próprio energossoma, né? Que é o corpo das energias. Interessante. Então a gente vai chegando ao final aqui do nosso episódio. Vou comentar também do episódio passado, algumas coisas que o pessoal trouxe nos comentários, mas queria saber se a Kelly tem alguma mensagem para passar para o pessoal, alguma questão que você queria colocar enquanto eu vou procurando aqui. A gente acabou falando bastante de energia, né? Então, a interação com os ambientes, com as pessoas, né? Com os materiais que a gente tem no nosso dia a dia, ele acaba sendo uma interação energética, né? Então, é importante cada um de nós assumir o controle dessa interação. Não quer dizer que a gente vai ser um controlador, né? Aquela questão de, não, eu vou ver o que vai acontecer. Não, é que você ficar mais lúcido, mais autoconsciente, para você poder ter esse olhar interassistencial que a própria técnica da INVEX propõe, né? Como que a gente vai interagir assistencialmente com as consciências, sejam elas intrafísicas, ou seja, quem é de carne e osso, né, aqui está de corpo presente, ou aquela consciência extrafísica, ou que já faleceu, que já descartou o corpo físico e que está aqui, que pode ser assistida nesse contexto, né? Então, esse despertar para essa realidade faz a gente tirar muito mais proveito das nossas interações e conseguir ter esse papel mais ativo, né, em assistir as outras consciências. Então, vale cada um fazer essa reflexão, ver se faz sentido essas discussões ou essas né, experiências que a gente discutiu um pouquinho aqui, para tirar proveito e tomar, né, talvez, assumir esse protagonismo nessa interação lúcida com a multidimensionalidade. Em relação ao último episódio, que foi com a professora Rafaela Anciliero,
que ela comentou ali que tinha fenômenos paranormais desde os 3 anos. Nós tivemos vários comentários, né? Acho que uns 30 comentários aqui. E teve gente que falou, por exemplo, aqui, a professora 2306, ela falou que gostou bastante e que é bem assim mesmo a espiritualidade. Então, se você se identifica com esses parafenômenos, comenta aí também, relate sua experiência. Inclusive, essa professora, eu indico um episódio que é sobre ectoplasmia, em que a Rafaela contou outras experiências que ela teve. Então, também está no nosso canal, se você quiser investigar mais, já que você gostou da convidada. Teve uma moça, gente, que falou aqui, que a apresentadora, no caso, era eu, que mexia muito com as mãos. Gente, tentei, me esforcei hoje, viu? Pra ficar bem quietinha, bem centrada, pra não mexer tanto, pra não dispersar demais, né? Então, eu tentei, foi o primeiro teste, né? Vamos ver se ficou bom, mas aí vamos qualificando aos poucos a comunicabilidade. E algumas pessoas comentaram em episódios anteriores de eco no microfone, então a gente já começou a resolver essas questões técnicas. Trocamos também a câmera, que também estava dando alguns defeitinhos, então a gente está se esforçando aqui para melhorar cada vez mais a entrega de conteúdo e a parte estética também. Estética também, para ficar mais agradável para vocês assistirem, ouvirem e acompanharem o nosso podcast. Então, para finalizar, lembrando de não acreditar em nada, gente, realmente estudem, experimentem, tenham suas próprias experiências, pensem por si mesmos, tá? E, por fim, se você quer saber se você fez esse curso intermissivo, se você tem essa hipótese de ter se preparado antes de renascer para essa vida, né, de ter programado algumas cláusulas e, enfim, ter um projeto de vida para você realmente realizar, a gente tem um teste que vai ficar no link aí na descrição, para você poder fazer e depois a gente vai dar um feedback, ajudar você a refletir sobre isso, para você, enfim, reforçar, validar ou não essa hipótese, te ajudar na sua autopesquisa em relação a isso. Então, é isso, né, Kelly? Ficamos por aqui e obrigada a todos que assistiram até o final. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.